Federal, é esse o clima de sexta-feira após feriado. Tem essa decisão do Supremo Tribunal Federal e tem muito bastidor, viu, Ronald, de movimentação na esplanada dos ministérios. Nosso repórter Túlio Amâncio confirmou, vai ter troca no Ministério do Turismo na próxima semana. Daniela Carneiro vai deixar a vaga do União no Ministério do Turismo e, por enquanto, o indicado do União Brasil é Celso Sabino. Então, é a segunda troca de ministério na esplanada, depois da queda do ministro do Gabinete de Segurança Institucional, né? Mas essa é uma movimentação que vai ser feita na próxima semana, informação exclusiva do nosso repórter Túlio Amâncio, uma movimentação importante para acomodar o União Brasil, que não se sente representado por Daniela Carneiro no turismo. Essa saída da Daniela Carneiro é uma caçapa cantada lá atrás, né? Já se falava disso, mas a questão era mais política, não era de uma substituição para atender necessidades, mas por causa de denúncia, entre outras coisas. Sim. E o presidente conversou diretamente com ela e veio a público para dizer que não era tudo isso, que não era para isso, mas parece que agora a questão política é que vai fazer um peso maior, né? É um articulador muito experiente, né? O Lula aproveita um problema para resolver dois. Eu não vou dizer matar dois coelhos com uma cajadada, porque eu acho muito cruel essa frase. Mas a lógica é justamente essa: evitar uma ministra que pode ser um problema no futuro, até porque ela está em guerra com o partido, com a União Brasil. Então já anunciou que deve deixar a União Brasil. Já não é mais da cota dos 3 ministros do União na esplanada dos ministérios. Isso já é notório para eles. Então, o que Lula faz, aproveita esse rearranjo da articulação política, porque Padilha e Rui Costa, os ministros responsáveis por fazer essa articulação, enfrentaram muita dificuldade nas últimas semanas, né? Eu ouvi reclamação de parlamentares de que o ministro Padilha estaria negociando diretamente com os deputados, pulando a etapa de reuniões com os líderes, de que Rui Costa seria difícil porque não estaria cumprindo promessas que foram feitas lá na época da transição, enfim. Teve muito chororô até que Lula entrasse pessoalmente na articulação política para garantir o sucesso de votações a partir de agora, né? Então, tem, pelo menos na reforma tributária, a garantia de que a coisa vai andar e que Lira está com os 2 pés na defesa desse placar, que é de 308 votos, para passar com a reforma tributária. Não é fácil, viu? Não é fácil conseguir 308 votos para o governo nesse momento no Congresso Nacional, então a articulação é para isso. Ele recebe a indicação de Celso Sabino do União, com o nome, a assinatura de Davi Alcolumbre embaixo, que é presidente da CCJ, mas também acomoda um pedido de Arthur Lira com essa indicação. Esse deve ser o rearranjo da próxima semana aqui, Ronald. Não deve parar por aí, e esse é um dos temas do nosso papo que nós vamos ter a partir de agora com o Guilherme Carvalho, que é cientista político e gentilmente nos atende nesta emenda de feriado. Como é que vai, Guilherme? Boa tarde para você. Boa tarde, Ronald. Boa tarde, Lana. É um prazer voltar a falar com vocês a respeito dos assuntos políticos brasileiros. Vamos lá. Um dos assuntos políticos brasileiros que vira e mexe e sai, mas quando é começo de governo, primeiros 6 meses de governo, sempre chama atenção e a gente quer saber um pouco mais das percepções acerca de números divulgados. Essa é uma pesquisa IPEC falando sobre a aprovação de governo, mostrando que o governo Lula tem aprovação de 37%. Me chamou a atenção que 40% dos que votaram em Jair Bolsonaro aprovam o governo Lula. É para o governo ter algum tipo de mudança de postura a partir de números, ou os números são incipientes, porque não houve ainda o tempo necessário para que tudo aquilo que levou a que um pouco mais da metade da população votasse em Lula para presidente, tivesse o atendimento de algumas das tensões ditas por ele que levaram a esse voto, hein, Guilherme? Bom, vamos lá. A primeira grande análise, Ronald, a respeito dessa pesquisa é que, estruturalmente, vamos usar essa expressão, ela mostra que o país ainda está polarizado. E talvez, e aí está a grande questão, essa polarização se consolidou como um elemento que vai perdurar durante um bom tempo. Claro que isso não agrada ao presidente Lula. Lula desejaria que não houvesse isso a favor dele. Mas isso não está acontecendo. E aí vem uma parte do que você falou. O tempo de governo de Lula ainda é reduzido para mudanças de comportamento da opinião pública. Ou seja, não há ali ainda
fatores que levam a opinião pública a mudar de opinião, mostrando que ainda há essa polarização. O único fator que você também falou aí dentro dessa pesquisa é que houve ali uma movimentação positiva, saindo do negativo para o regular, portanto, positiva, de que eleitores de Bolsonaro disseram que aprovam a maneira que Lula governa. Isso é um elemento que mostra, talvez, para o futuro, uma tendência positiva que possa trazer benefícios à imagem do governo. Mas ainda é uma imagem complicada, mostrando a polarização, fruto do que aconteceu nos últimos anos no país. Antes de encerrar do primeiro semestre, né, Guilherme? Então era um cenário passível de previsão, vamos lá. Mas comparado com o que foram os outros primeiros semestres do Lula 1 e Lula 2, Lula 3 não está nem perto da popularidade que ele já conquistou antes, certo? Perfeito, Lana. Muito diferente. Por quê? Porque houve uma mudança social e política dentro do país. O quadro que Lula passou nos 2 primeiros governos foram muito positivos, lembrando ao nosso ouvinte, espectador, Lula terminou o segundo mandato com mais de 80% de aprovação, é enorme. Isso foi se reduzindo, entrou um novo quadro a partir das manifestações de 2013, mudou o quadro político, a centro-direita e a direita ganharam as eleições, sobretudo em 2018, dentro desse próprio movimento que aconteceu a partir de 2013, em cima do governo da ex-presidente Dilma, e esse quadro, hoje, no nosso entender, não retornará em nenhuma hipótese. Mesmo que Lula consiga grandes benefícios na economia, elementos extremamente positivos para o país, ele não terá, na nossa opinião, o retorno do que ele teve nos 2 primeiros mandatos, sobretudo no segundo. Justamente que houve uma mudança estrutural na forma como o país pensa e como ele se divide politicamente a respeito de vários assuntos. Guilherme, eu estava conversando com a Lana aqui um pouquinho antes de iniciar o nosso papo e a gente falava sobre mudança na esplanada dos ministérios, e não é todo o assunto da semana passada da mudança estrutural, é mudança de nomes mesmo. E isso, desde lá das 2 primeiras semanas de governo, já se falava da mudança no Ministério do Turismo, sem falar do gabinete institucional, mas que veio depois, né, pelos acontecimentos lá de Brasília, e o que envolveu o então chefe da pasta. Mas tem uma mexida aí que envolve a relação do governo com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e seria uma mudança no Ministério da Saúde. A Anísia Andrade, quando foi indicada para esse ministério, houve uma movimentação bastante positiva de ter uma especialista que teve um protagonismo importante durante toda a pandemia de Covid e falou muito sobre esse tema em todos os lugares e com bastante propriedade. Então o nome dela não era uma novidade, as pessoas tinham uma referência de quem era ela e houve uma aprovação dessa indicação. E essa mudança é uma mudança política, se ela viesse confirmar na próxima semana. Esse tipo de ação, a gente sabendo de todo o poder de articulação do presidente e da necessidade que ele também sabe de ter o Lira como não um aliado, mas um não atrapalhador dos negócios. Como é que você enxerga que isso pode afetar na relação do governo e, mais para frente, a percepção do cidadão de que o governo está negociando numa medida que tira uma especialista para colocar um político indicado por um que o governo não quer como algoz? Bom, esse é o ponto principal, Ronald. Exatamente a preocupação do presidente Lula é justamente a imagem que ele gerará em trocar uma técnica positiva, como é a imagem positiva, por um ministro ou ministra politizado, dentro do acordo que ele tem ou está fazendo com o Arthur Lira, que ele precisa fazer, porque senão ele não tem voto no Congresso Nacional. Dessa forma, analisando aí genericamente a situação, Lula está, como se chama aí no processo político, numa sinuca de bico. Ou seja, ele precisa fazer as vontades, as exigências de Arthur Lira, que cobra isso para que ele consiga vitórias no Congresso Nacional. Vocês falavam antes, aí vem aí a reforma tributária essencial, 308 votos, é voto à beça que o governo precisa, e Lira está cobrando ele uma participação maior, porque o Ministério da Saúde, como sabemos, tem uma composição de cargos e de verbas gigantesco dentro da estrutura do governo. E Lira sabe disso e exige isso para ter essa relação positiva com o governo. Agora, Lula, por outro lado, como eu disse muito bem, sabe que se ele der a Lira esse benefício, esse ministério, ele perderá outros acordos com a sua base
inicial, a sua base original. E isso incomoda Lula e pode trazer problemas dele dentro do próprio governo. Agora, estamos aqui fazendo uma análise. A tendência para que ele tenha uma maior estabilidade no Congresso Nacional é que ele ceda isso. Vai ser difícil. Ou ele terá que ter a expectativa de ter diversas derrotas no Congresso. A grande questão é, e aí eu estou tentando fazer uma análise, acho que Lula, isso não é uma informação, é uma análise, acho que Lula tem uma relação hoje de aceitar algumas derrotas no Congresso Nacional e aceitar aquilo que ele acha fundamental. E a reforma tributária é uma das fundamentais. Por isso, creio que se essa é a exigência que Lira faz, é muito provável que ele aceite. Mas ele sabe que perderá apoio junto aos seus mais próximos e junto, evidentemente, àquela parte da população que coloca ele como uma opção muito boa. Mas é o jogo político e essa é a situação que o presidente tem hoje junto ao Congresso Nacional. Acho que ele vai ceder, mas ele está aceitando, por outro lado, algumas derrotas. Ou seja, ele vai ter que negociar um cargo grande, porque esse cargo grande é justamente o que o Lira está pedindo, porque sabe que essa relação entre Congresso e Executivo se dá através dessa forma. O Executivo tem a ação, tem a verba, e o Congresso tem a decisão daquilo que vai ser colocado pelo próprio Executivo. É o jogo político. Lula não teve maioria no Congresso e não terá. É um Congresso mais conservador, um Congresso mais empoderado e está ali muito mais independente da relação que tem com o Executivo. Dessa forma, é uma decisão que o presidente vai ter que fazer. No meu entender, eu acho que ele vai ceder de alguma maneira. Total, parcialmente, ele cederá. Eu conversei com aliados próximos de Lira nos últimos dias e o que me contaram é que ele ficou muito chateado depois da conversa por telefone com o presidente Lula, do Lula ter falado num evento que, mesmo tendo sido eleito, a gente ainda tem que negociar com o Congresso Nacional e falar com quem não gosta da gente, o que ele sentiu que era um recado bem direto para ele, né? Então, esse clima de animosidade, apesar de ter sido um pouco dissipado pelo encontro que os dois tiveram, ainda tem muita conta para acertar, para dizer que o governo tem uma base que não seja movediça no Congresso Nacional. Queria te ouvir também, Guilherme, sobre a possibilidade de troca no Ministério do Turismo. Nosso repórter Túlio Amanso confirmou, sai na próxima semana, e é uma forma de acomodar a União Brasil, né? Porque ganhou 3 ministérios, mas não está votando com o governo. É verdade, Lana. É uma questão do próprio União Brasil. A ministra Daniela, ela está em conflito com o partido, já é uma questão regional dela com o partido, e a tendência é ela sair, como ela já disse. Logo, ela abre vaga para um outro movimento. Aí a questão é, quem entrará no lugar da ministra? E aí vai ter que ser aí que vem a negociação, Lana e Ronald. Justamente aquele nome que vai agradar a uma parcela grande do União Brasil, o que não é fácil, porque é um partido gigantesco, com frentes em vários setores do Brasil, e encontrar esse nome é sempre uma tarefa muito complicada. Mas vejo que isso está sendo negociado já. É tentar ver um nome que busque o maior número de votos possíveis dentro de um grande partido que é a União Brasil, mas que nós sabemos também é muito dividido, e essa questão da ministra Lula é a partir dessa divisão que ocorre no próprio partido. Dessa forma, a competência do governo, da articulação e do próprio presidente Lula será encontrar esse nome que agrade ao maior número de votos possíveis. Essa é a contabilidade política que Lula está fazendo no momento. E isso não é tarefa fácil. Quem conhece a União Brasil, assim como outros partidos grandes, sabem que as divisões acontecem. E como a União Brasil não está diretamente ligado ao governo, ele quer o quê? Uma proposta que alcance o maior número possível de dinheiro e de nomes. E aí vem as disputas internas do próprio partido. E aí Lula justamente está negociando isso nesse momento. Caso isso ocorra, a tendência é que ocorra. Mas, volto a dizer, não é tarefa simples. Mas cabe ao presidente fazer essa escolha e aí a contabilidade é muito simples. Qual aquela que trará, em maior equilíbrio, em maior força, o maior número de votos favoráveis ao governo, um partido que não é favorável ao governo, que é a União Brasil, que tem uma tendência de centro-direita e que é o chamado grande aglomerado, chamado Centrão, mas que tende a não ser apoiado ou apoiar a Lula. Logo, esse nome que traga votos, né, que traga relação, vai depender justamente desse acordo. Tarefa complexa e que ao longo dessa semana e da próxima será definido com mais precisão. Estou muito curioso para saber quem é, só que a gente não sabe qual é essa contabilidade dentro do partido, que a gente tem que entender bem a estrutura do partido
para chegar lá e entender quem será esse nome que agradará mais a essa maioria de votos. Ô, Guilherme, quero falar... Celso Sabino, desculpa Desculpa interromper, querido Ronald. Celso Sabino foi o indicado do União e o nome já aceito pela Casa Civil. O anúncio deve ser formalizado na próxima semana. Eu conversava com expoentes do PP também nessa última semana em votações lá no Congresso e eles esperam, obviamente, que a acomodação melhore, que libere emendas e cargos, e disseram que essas emendas que foram liberadas na véspera da última votação, a gente falou em recorde, 1 bilhão, 700 milhões, e nada, eles disseram, é a mesma coisa, porque eram emendas impositivas que em algum momento deveriam ser liberadas de qualquer forma, então o governo não estaria negociando dinheiro novo. E também com a ministra Anísia Trindade, é importante destacar que ela tem feito um trabalho muito técnico, né, como já era de se esperar, em defesa da vacinação, enfim, e o que eu ouvi é que ela deve... por enquanto, a decisão é mudar nos ministérios pequenos e na segunda camada dos ministérios. Então, cargos de segundo escalão dentro do Ministério da Saúde para acalmar o Centrão, para só depois começar a mexer com ministros maiores. E o Ministério da Saúde é gigante, viu? Realmente. Eu visito muitas assessorias, né? E a maior assessoria de comunicação da esplanada dos ministérios, sem dúvida, é o Ministério da Saúde, porque é gigante, né? E, consequentemente, com verba para todos os lados. Fala, Carvalho. Sim. Não, perfeito. Nada melhor que uma boa informação, né, Ronald? A informação é tudo para a gente saber o que acontecer. Então, só a informação é perfeita. O que a gente pode determinar, né, Lana e Ronald, é justamente o tamanho do Ministério da Saúde, justamente por isso, pela movimentação de capital que esse ministério tem de várias frentes. E você foi muito precisa também, Lana, ao informarmos que a questão não é ter aquelas verbas já feitas, já determinadas, são aquelas novas. E é justamente essas novas que agrada a esses deputados e senadores, sobretudo deputados, onde o governo tem mais dificuldade para ampliar ou para ter uma maioria, justamente para trabalhar dentro dessa lógica para conseguir apoiar as suas candidaturas e as suas bases políticas. Esse é o jogo democrático, é assim que se faz o processo. Dessa forma, volto a dizer, Lula tem uma sinuca de bico nessa decisão. Agora, ele não está feliz, e aí você disse muito bem nesse depoimento que ele falou, indiretamente, ao falar provavelmente de Lira, ao afirmar esse processo de que ele tem que conversar com pessoas que ele não gosta, que ele não tem uma relação direta. Mas, de fato, é assim que a democracia consegue, sobretudo quando alguém é eleito, não só no Brasil, em qualquer lugar, onde você não tem uma maioria consolidada no Congresso. Ou seja, fazendo uma análise rápida aqui, Lana e Ronald, é muito importante agora, isso já era desde lá de 88, quando a Constituição se estabeleceu, que o presidente ou as candidaturas que se estabelecerem a vitória no cenário nacional precisará formar maiorias no Congresso já na base da candidatura. Senão, terá, como teve Bolsonaro e agora Lula, muitas dificuldades em fazer essa relação. Isso está como base justamente a dificuldade do cenário brasileiro político de não determinar equações partidárias e ideológicas definidas em cima de partidos. Ou seja, ainda é uma realidade múltipla, onde há ali múltiplas pessoas num país altamente complexo, com diversos interesses coadunados dentro do Congresso Nacional. Difícil. Foi difícil para Bolsonaro e está sendo muito difícil para Lula. Guilherme, só uma pergunta última de minha parte, e é uma curiosidade. Você falava de contabilidade e essa expressão ficou na minha cabeça desde lá atrás. É outro assunto, mas que tem a ver com isso. No começo do governo, quando se falava que Lula teria um primeiro-ministro do Supremo para fazer a indicação, muito se falava sobre tudo que você tinha de capital político de um início de governo, né? Você entra com um cacife bastante razoável. E você tem que dosar se vale a pena gastar aqui ou ali e no tempo certo de gastar, para não quebrar determinados laços que você criou e de expectativas que foram criadas. E muita gente falava, Lula não vai indicar o Zanin porque ele não vai queimar um capital político importante nesse comecinho de governo, e ele pode fazer isso numa segunda indicação. E eu imaginava que se Lula indicasse Zanin, a grita seria gigantescamente maior do que está sendo. Estou enganado? Ou parece que uma indicação para o Supremo com as características como essa que aconteceu nessa semana, no início da semana, já não causam o tipo de impacto ou de gasto político como se imaginava?
Bom, vamos tentar analisar. Penso exatamente igual a você, Ronald. Eu acho que teria uma grita muito maior. Mas o que aconteceu? Analisando aí comparativamente a realidade polarizada ou dividida da política brasileira. Bolsonaro, que é o seu grande oponente hoje nessa polarização que a gente está trabalhando aqui, também indicou nomes pessoais. E Lula, percebendo isso, fez igual. Logo, tirou o peso da carga bolsonarista, que fez algo semelhante também anteriormente, indicando, sobretudo, André Mendonça, nessa carga mais pessoal. Lula foi até mais, porque trouxe para a relação pessoal dele, o que é bastante controverso. No entanto, hoje tudo indica, meus caros, que qualquer presidente ou presidente que tenha a possibilidade de nomear um ministro do STF fará aquele que ele confia profundamente, digamos assim, aquele que ele possa pegar o telefone e ligar diretamente, diferente de como fez Lula e como fez Dilma. E até mesmo se nós olharmos Fernando Henrique nas indicações anteriores. Ou seja, a tendência hoje é uma pessoalidade maior nas escolhas, para que haja, entre aspas, um controle maior do chefe do executivo com os ministros, para que ali haja os interesses diretamente relacionados. A pergunta que fica: Zanin será assim ou ele vai ter um espírito republicano e judiciário de se colocar, antes de tudo, no elemento político? Essa é uma grande dúvida que eu tenho, porque a tendência é essa escolha seguir. Agora, se nós olharmos os ministros que foram feitos por Lula e, sobretudo, por Dilma, não favorecerem vários aspectos, sobretudo durante a Lava Jato, ao Partido dos Trabalhadores e os interesses do PT. Logo, eu vejo essa relação hoje muito importante. Então, a escolha pessoal, direta, quase que de amizade, é uma tendência que foi feita com Bolsonaro e tendendo também agora Lula, repetindo a esse perfil, fora da lista tríplice, trazer esse nome em que ele possa ligar para esse ministro e exigir ou pedir dele alguma coisa do interesse do seu grupo político. Essa é a tendência que a gente está vendo agora. Agora, vamos ver Zanin, que receberá esse cargo provavelmente, como ele vai se comportar do ponto de vista republicano e jurídico. Espero, aí, fazendo uma análise, que ele tenha uma análise mais republicana e jurídica do que propriamente uma relação de amizade com o próprio presidente que o levou a esse cargo. Essa é a questão hoje que fica em definição. Ele vai ser um juiz, um ministro que terá a responsabilidade pública de executar isso. Mas o processo de escolha, no meu entender, passa por essa lógica iniciada lá com o Bolsonaro e repetida agora em Lula, diante desse quadro de polarização que a gente tem no momento. Só queria completar essa informação, lembrando que a tese vitoriosa de Zanin, e por isso gera esse pagamento, entre aspas, né, várias aspas, foi o que sustentou a volta da vida política, o retorno à vida política de Lula, né? Ele insistiu numa tese, 580 dias preso, insistiu na tese de que ele não aceitaria nenhum tipo de benesse, nenhum tipo de acordo para que indicasse que ele estava acatando o cometimento de algum tipo de crime. Defendeu até o fim que Zanin defendeu que Lula era inocente e aconteceu da forma como aconteceu, né? Eles insistiram nessa tese e conseguiram juntos. Acho que também tem a relação pessoal, obviamente, mas o fato dele ter conseguido essa vitória jurídica, que se não inédita, muito expressiva, né, marcante na história do direito no Brasil, também pesa muito na hora de tomar uma decisão como essa. Mas tinha uma expectativa aqui em Brasília, eu até conversei com algumas pessoas, agora é saber quem vem para a vaga de Rosa Weber, né, que se aposenta em outubro, e saber se Lula vai indicar uma mulher, se vai indicar alguém que tenha um apelo também para o público que apoia, o eleitor que apoia, que espera de Lula uma indicação que represente mais o povo brasileiro no Congresso Nacional. A definir, isso não tem, né, pelo menos os nomes que circularam nos bastidores ali, nenhum ganhou força como o de Zanin para essa vaga. Guilherme Carvalho, cientista político que conversou conosco aqui no Bastidores do Poder. Guilherme, muito obrigado por ter nos atendido nessa emenda de feriado. Um bom resto de feriado aí para você. Obrigado e bom feriado a todos. Foi um prazer. Valeu.